Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que a paz seja com todos. Bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso no nosso canal. Hoje nós iremos falar sobre o tema profissões e mercado de trabalho. De forma bem resumida, de forma objetiva, pretendo expor aqui essa temática, começando com esse pensamento. Nas 2 últimas décadas, vem ocorrendo grandes modificações no âmbito do trabalho. Tais mudanças provocam um declínio inevitável nos índices de emprego e a redução da força de trabalho em escala mundial. Então, de acordo com essa declaração, nós percebemos o seguinte, que o problema do desemprego sempre foi um problema existente na sociedade mundial desde a primeira revolução industrial. Porém, esse problema tem se agravado com muito mais força, com muito mais ênfase nas últimas décadas. E então, vamos ver o porquê dessas coisas, né? A gente percebe aqui que houve uma nova era do trabalho, né? E essa chamada nova era do trabalho é chamada de terceira revolução industrial, preconiza um momento de mudanças tecnológicas, mudanças nas comunicações, bem como na organização do trabalho, que tem provocado desemprego tecnológico e, consequentemente, promovido insegurança e temor. Atinge em especial as gerações de escritório, para quem o trabalho era seguro e estável. Olha só, a nova era desse trabalho, que foi denominada como terceira revolução industrial, ela de fato vem afetar até mesmo aquelas pessoas que algum tempo atrás se sentiam seguras e estáveis em seus postos de trabalho, como, por exemplo, pessoal de escritório, né? Porém, a gente vê que nas últimas décadas, todos os serviços passaram a ser sistematizados, informatizados, e isso passou a ser um problema para as pessoas que não estavam preparadas, capacitadas devidamente para continuarem no mercado de trabalho, que passou a ser muito competitivo, tá? Então, por essa razão que muitas profissões que demonstravam segurança e estabilidade no passado, nas últimas 2 décadas, ou seja, nos últimos 20 anos, até mesmo essas profissões começaram a transmitir para o servidor uma certa insegurança ou instabilidade, né, no seu posto de trabalho. Aqui nós temos um novo tópico: humanos ou máquinas. Nós vamos falar sobre ele. Diante desse contexto, podemos fazer um outro questionamento. O que há de diferente na atual situação do desemprego que testemunhamos? A grande diferença manifesta é a velocidade com que as novas tecnologias se desenvolvem e se modifica o processo produtivo. Como consequência, o processo de substituição do ser humano pela máquina é intensificado. Máquinas programadas e robôs passam a fazer o trabalho de dezenas de seres humanos cada vez mais e de forma eficiente, ágil, limpa, silenciosa, e que, além do mais, não estão sujeitas a intempéries naturais e não reivindicam aumentos salariais e melhorias nas condições de trabalho. Então, eis aqui uma justificativa, né, do porquê as indústrias, as grandes empresas optam por máquinas ao invés de seres humanos. A produção é maior,
segundo o texto, é um trabalho eficiente, é silencioso e o empresário, o patrão, não tem que lidar com, por exemplo, questionamentos dos seus funcionários com relação a reajuste salarial e outras coisas que são comuns na esfera humana. Então, todas essas coisas, elas acabam fazendo com que as pessoas, os patrões, os empresários, as grandes indústrias, prefiram escolher a mão de obra mecânica sempre que for possível. Certamente eles vão optar pela mão de obra mecânica e não pela humana. Haja visto que a mão de obra humana é mais lenta e gera mais despesa. O fim do emprego, que seria o que significaria, por exemplo, o fim do emprego. Para o professor Ricardo Antunes, da Unicamp, a sociedade atual se pauta numa lógica destrutiva, pois o que importa para aqueles que detêm os meios materiais que estruturam esta sociedade é a valorização dos capitais, e isso passa a ser buscado de qualquer forma, desde que se atinja o maior índice de produtividade com o menor aumento de trabalhadores. Assim, o resultado será a informalidade, a diminuição do trabalho e o desemprego estrutural que tem se ampliado em todo o mundo. Então, a pesquisa desse professor, o Ricardo Antunes, ela vem mostrar justamente que a busca desenfreada pelo lucro, pelo aumento da produção, com menos gasto, com menos custo, é que leva as pessoas a fazerem essa substituição. Pela lógica, logicamente falando, qualquer empresário, ele vai querer, se houver uma possibilidade dele aumentar a sua produção e diminuir os seus custos, seus gastos, claro que ele vai optar por isso. E a mão de obra mecânica, ela vem justamente proporcionar aos grandes empresários, exatamente essa possibilidade. Então, de repente, é por causa disso que os empregos formais, digamos assim, há uma década ou duas, eles passaram a se sentirem ameaçados, né, por conta dessa nova realidade. Então, o que nós concluímos? Que, diante do exposto, nós devemos nos conscientizar que precisamos acompanhar o processo evolutivo. O mundo está em constante movimento. As transformações não acontecem apenas na sociedade, mas também no trabalho. E cada profissional, cada nova geração precisa estar atualizada, precisa se informar, precisa se preparar para o mercado de trabalho, que certamente o mercado de trabalho de hoje e o mercado futuro certamente será completamente diferente do que foi há 10 anos atrás. Então, a primeira coisa, o primeiro passo que cada um deve dar é justamente se conscientizar de que precisa estar preparado, ter uma mão de obra qualificada para essa nova época, essa nova era do emprego, tá bom? Os empregos, na verdade, sofreram alterações, sofreram mudanças. E se nós também nos atualizarmos, estaremos sempre aptos para ocupar os novos postos, ocupar as novas vagas de empregos que vão continuar surgindo. Caso contrário, o processo evolutivo passará por nós e ficaremos apenas assistindo, né? Então, até aqui eu quero agradecer por assistir a nossa aula. Que Deus te abençoe
te guarde e até a próxima, até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.